Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Esse domingo, vamos nos achegando. Ontem tivemos o casamento do Pedro Arthur lá em Recife. Muitos dos nossos irmãos estão por lá. Vamos iniciar a nossa EBD com uma leitura do Salmo de número 144. E eu peço àqueles que podem que se coloquem em pé para fazermos a leitura dos versículos 1 e 2. Salmo de número 144, versículos 1 e 2. Eu irei ler e os irmãos acompanham a leitura. Salmo de Davi: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em que confio e quem me submeto, o meu povo. Oremos. Santo Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Nesse dia, o dia da ressurreição, o dia do Senhor Jesus, o dia em que o Senhor nos convoca para estarmos juntos te adorando, Senhor. Que nesse dia, Pai, que possamos ser alimentados com a tua palavra, que o teu Espírito possa aplicar, Senhor, a tua palavra em nossos corações e em nossas mentes. E que essas palavras não sejam somente para discutirmos teologia, mas para vivermos essa teologia, vivermos a tua doutrina. Nos ajuda, Pai, a cada dia mais amar a tua palavra, a estudar a tua palavra, a se interessar pela tua palavra. Mas também, Senhor, nos dá atitudes para vivermos essa palavra. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do Pedro Arthur, da Eduarda, que casaram, que eles, Senhor, possam glorificar o teu nome, meu Pai, no seu casamento. Que agora, como uma só carne, eles possam colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Que o Senhor possa também estar abençoando aqueles que estiveram lá no casamento do nosso irmão, os nossos irmãos presbíteros, assim como outros irmãos, e que eles possam todos voltar em paz, Senhor. Possam voltar em paz lá de Recife. Nos ajuda, Senhor, aqui, nós que estamos na tua casa, o Senhor possa utilizar todos os professores para falar do teu Filho amado. E é no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar? Eu peço ao Isaac que possa vir até aqui e vamos fazer a leitura sequencial de Jeremias. Estamos no capítulo 22. Nosso irmão Isaac vai ler do versículo 1 ao 12. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, Jeremias 22, 1 a 12. Profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe essa palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprides essa palavra, entrarão pelas portas dessa casa
os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano. Mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Muitas nações passarão por essa cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhes responderá: Porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram os outros deuses, e o serviram. Não choreis o morto, nem os lastimeis. Chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais se tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, de seu pai, e que saiu deste lugar, jamais tornará para ali. Mas no lugar para onde o levaram o cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Amém. Você que veio preparado com dízimo e a oferta, esse é o momento de você vir até o gasofilaço. E enquanto você traz o seu dízimo e a oferta até o gasofilaço, vamos entoar o hino de número 49, Sempre Vencendo. Diácono Abraão, que possa trazer uma palavra de oração e de agradecimento ao Senhor pelos dízimos e as ofertas. Oremos. Justo e bondoso Deus, somos gratos, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia em nosso viver.
Somos gratos, Senhor, pela Tua providência em nossas vidas, sempre nos suprindo tudo o que necessitamos. Senhor, somos gratos pela oportunidade de devolver aquilo que já é Teu, obedecendo, Senhor, a Tua santa palavra. Faz, Senhor, que façamos isso de coração sincero e com gratidão, Senhor, devolvamos aquilo que já é Teu. Te rogamos, Senhor, que abençoe o conselho dessa igreja para que administre, Senhor, os dízimos e ofertas de maneira sábia, para a honra e glória do Teu santo nome. E assim, Senhor, seja louvado e exaltado através de nossas ações. É o que te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido agora o nosso pastor Timóteo, que possa nos trazer a palavra pastoral. Bom dia, meus irmãos. Nosso texto hoje é em Números. Nós vamos ler juntos, todos. Serpentes abrasadoras. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Números 21, versículo 6. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças pela Tua palavra. Neste instante nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, que o Senhor nos dê um coração atento à Tua lei. Ó Deus, e nós queremos, de fato, aprender mais sobre o Senhor. Queremos nos aproximar do Senhor e sabemos que dependemos do Senhor para isso. Por isso pedimos o Teu auxílio. Não nos deixes, ó Pai, nos aproximar da Tua palavra e viver do mesmo modo como quem não conhece ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos isso porque queremos, de fato, parecer com o nosso Senhor Jesus. E é em nome dele que nós te oramos. Amém. Irmãos, na Escritura, tudo aponta para Cristo. Gênesis, Apocalipse, cada trecho da Escritura fala mais, apresenta mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós nos aproximamos de alguns textos e nos assustamos com alguns detalhes, com o juízo de Deus, com a ira do Senhor. E nós podemos ter uma falsa impressão de que, olha, isso aqui está cruel demais. Esse é um dos textos que mostra Deus irado contra o seu povo e literalmente matando aqueles que se colocaram em rebeldia à sua vontade. Se você observar o contexto, capítulo 21 do livro de Números, você vai perceber que o contexto é de dádivas da parte do Senhor. Deus dá a eles o privilégio de vitórias, dá o privilégio de beber da água. Deus dá água ao povo que estava sedento. O povo murmurava contra o Senhor e Deus abençoava. Deus cuidando do povo em direção à terra prometida. E sem contar aspectos já naturais para o povo, que às vezes cauterizava. Por exemplo, o maná. Se você parar para pensar um pouquinho, o maná era algo ordinário da parte de Deus ou era extraordinário? A resposta é assim: depende. Como assim depende? Quem nasceu no Egito era extraordinário. Olha, que coisa, isso nunca aconteceu, pão caindo do céu. Mas para quem nasceu já no deserto, desde bebezinho o maná caindo, ele cresce, é uma coisa que acontece diariamente, como o vento soprando, levantando uma poeira. E quando é ordinário, você corre o risco de pensar que isso aí já acontece mesmo. Isso aí não é nada, isso aí é uma força da natureza. E não percebe que é Deus quem move todas as coisas. Isso acontecia com o povo. O desprezo da boa dádiva do Senhor. Deus alimentando o povo diariamente. Lá atrás temos o exemplo das codornizes, junto com maná, codornizes e água. E aqui, no mesmo contexto, a mesma coisa. Deus alimentando o seu povo, dando boas dádivas, dando vitória nas batalhas a caminho da terra prometida, e o povo com um coração endurecido. Resultado?
peso da mão de Deus. Para vocês se recordarem, em um dos textos, eles chamam o maná, ainda no capítulo 21 de Números, de pão vil. Ele diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil, que era o maná. O maná que apontava para Deus alimentando o seu próprio Deus, dando de comer ao seu povo, eles dizendo: isso é pão vil, sabe de nada, desprezível. Aí vem o versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. A palavra abrasadoras é que queima mesmo. Serpentes mortais. Um povo que murmura da boa mão do Senhor, um povo que despreza um Deus que anda no meio do seu povo, que alimenta, que cuida, que providencia tudo o que ele precisa, na verdade, não é um povo digno de andar junto com o Senhor. Crianças, vocês já se depararam com momentos em que vocês ganham tudo dos seus pais, mas às vezes vocês reclamam do que ganharam? Eu não gostei desse, está frio. Não gostei disso aqui, está doce. Isso aqui, não, está amargo. Eu não quero. Cuidado. Isso pode revelar ingratidão no coração. Isso é o que todos nós, muitas vezes, fazemos com tudo que Deus nos dá. A murmuração, meus irmãos, não deve fazer parte do vocabulário do crente. E aí o texto vai mostrar um outro aspecto. Um aspecto de que, apesar de Deus ser justo juiz, um Deus que sente indignação todos os dias, como diz a Escritura diz que Ele é benigno, fala que Ele é misericordioso. Diz que Deus não retém para sempre a sua ira, porque Ele tem prazer na misericórdia. Observe o que diz o versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tira de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. O povo de Deus sabe que, mesmo em dias em que peca contra o Senhor, que anda na direção contrária, ele tem acesso a um Deus misericordioso. Irmãos, não existe situação que um filho de Deus possa fazer ou vivenciar de maneira contrária a Ele, que não possa encontrar refúgio no próprio Deus. Não existe pecado imperdoável para aqueles que são salvos, que são filhos, porque esses não cometem o pecado para a morte que nós conhecemos. Porque existe perdão no Senhor. Os filhos de Deus têm acesso ao seu perdão, à sua misericórdia. E quando você pecar contra o Senhor, por mais terrível que você seja o que você tenha feito, se você é de fato um filho de Deus, alcançado pela graça, você tem acesso ao perdão. Este é um dos principais pontos que esse texto nos ensina. Deus é um Deus perdoador. Ainda que Ele tenha matado a muitos, aqueles que recorreram a Ele encontraram perdão. E é interessante que o texto vai trazer uma figura um tanto diferente. As crianças sabem o que foi que Deus mandou Moisés fazer quando as serpentes começaram a picar o povo? Deus mandou Moisés fazer o quê? Levantar uma serpente de bronze. Olha
construir uma serpente feita de bronze e levantar. E aí alguns falam, eu me recordo que há muitos anos uma pessoa falou assim, tá vendo? A Igreja Católica faz os santos, porque da mesma forma que Moisés também levantou uma serpente para as pessoas orarem, e foi para isso não. Sabe a prova disso? Se você está anotando, gosta de anotar, tem um versículozinho aí. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos 3 e 4, sabe o que diz lá? Que o povo de Israel começou a adorar essa serpente, a cultuar a serpente, e lhe chamava Neustã, a serpente. E o rei Ezequias, com a graça de Deus, fez uma reforma e mandou destruir a serpente. Olha, o povo não percebeu. Porque Cristo é quem vai dizer para que servia a serpente. Era para mostrar que o dano do pecado que recairia sobre os filhos de Deus recai sobre a cruz de Cristo. E assim como aquela serpente foi levantada, como o pecado sendo mostrado ali, Cristo foi feito pecado e levantado no madeiro, para aquele que olhar para Cristo ser curado da picada da serpente. Nós temos, de fato, acesso ao perdão de Cristo. Mesmo quando murmuramos contra o Senhor, mesmo quando muitas vezes agimos com ingratidão no coração, Deus é um Deus perdoador. E em Cristo nós temos garantia de perdão, nós temos garantia de reconciliação com Ele. Que o nosso coração não faça como... aliás, que Deus não permita que o nosso coração venha agir como Paulo responde lá, já que a graça é mais abundante, eu vou pecar. Não. Lutemos contra o pecado, lutemos contra a ingratidão. Deus tem nos dado mais do que o que merecemos, mais do que o que precisamos. Mas para quando tropeçarmos, nós temos a cruz, nós temos aquele que foi levantado em nosso lugar. Olhemos para Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Queremos conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez, conhecer ali o irmão Francisco e a Ana Célia, que eles são da Igreja Batista do Curió. Né? Aqueles que estão perto, por favor, estejam estendendo a mão aos nossos irmãos. Existe mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez? O senhor Henrique, você é de qual igreja? Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, olha aí. Hã? Pois é. Irmão Henrique, o pessoal da nossa igreja está para lá. Ontem teve um casamento, né? Agora o irmão veio para cá, teve uma troca aí. Olha que coisa boa. Sejam bem-vindos, os irmãos que estão perto, por favor. Vão até aí o nosso irmão Henrique. Posso estender a mão até ele. Sejam bem-vindos, viu? Depois, agora, os aniversariantes. Eita, que tem uma carrada. Hoje está o Cleon. Ó, hoje é aniversário do Cleon. Ele está por aqui. Vem aqui, irmão. Cleon. Amanhã vai ser a Rayana. A Rayana está aqui? Tá não. Pois é, Dian. Diga que nós oramos por ela. Vamos já orar por ela. O Josué Nunes. Josué, não ouvi. A Mari, olha só. Cadê a Mari? Aí, aniversário da Mari. 19 anos, né, Mari? A Fernanda, dia 1º, a Fernanda Ribeiro. Que ela possa vir até aqui. Ilânio. Ilânio está por aqui? E, rapaz, tem um cara aí que eu não conheço, não. O Noah. Cadê o Noah? Oi. A gente vai estar orando pelo Arlindo. Hoje é aniversário do nosso irmão Arlindo, pai da Naomi, né? Olha só. Vamos estar orando por ele. E o Noah,
Cadê o Noah? Ah, tá ali, tá vindo ali o rapaz. Noah? E por fim, o nosso irmão Pablo, né, que está lá em Recife. Ó, nosso irmão Henrique está aqui, Pablo está lá em Recife. Ele faz aniversário na mesma data que o Noah. Vem até aqui, por favor. Sei que você não é tímido. Vamos orar por esses irmãos. Santo Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Somos gratos, meu Deus, pela vida, somos gratos pelo Senhor, porque o Senhor está dando mais um ano de vida a esses nossos irmãos. O Senhor possa estar abençoando a vida do Cleon, da Mari, da Fernanda, do Noah, do Arlindo, da Rayane, do Ilânio. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um que vai fazer aniversário essa semana, Senhor. Aos que não estão aqui, sendo lembrados, mas o Senhor lembra de cada um, meu Pai. Que o Senhor possa estar abençoando e dando vigor, que nessa virada de chave, nessa virada de ano, que cada um deles, meu Pai, possam glorificar o Teu nome, que eles possam amar mais a Tua igreja, Senhor, que eles possam passar mais a Te servir, que eles possam orar mais a Ti, que eles possam ler mais as Tuas Escrituras. Abençoa cada um, meu Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Depois dos aniversariantes, os avisos. Algum departamento, algum aviso? SAF, o MP, UPA, tem, olha só, Paulo Vitor lembrou. Não? Depois, ok. O pastor tem um aviso. Certo, é um aviso bom. Bom dia, meus irmãos. Um aviso muito bom. Só poder baixar só um pouco. Pronto. A gente vai passar alguns slides, é por isso que saiu a música, viu? Já é uma prévia já. Alguns lembram dessa foto aí, né? Nós estamos agora no passo a passo para a nossa construção. E nós queremos desafiar a igreja a participar mesmo ativamente, financeiramente. Os irmãos sabem que esta não é uma igreja que surrupia o dinheiro do povo, não é uma igreja que fica pedindo dinheiro para nada, mas nós temos a necessidade de um lugar próprio. Esse lugar é alugado, nós estamos aqui, se Deus quiser, só por mais 2 meses. Esta é a nossa previsão. E para quem tem visitado, só uma dúvida, quem aqui não visitou ainda o terreno? Faz assim, só para eu... Muita gente não visitou ainda o terreno. Olha, estão perdendo. Eu brinco com alguns irmãos e falo assim, eu estou igual criança. Toda semana eu passo 2, 3 ou 4 vezes por lá. Estou passando por perto e falo, não estou fazendo nada, deixa eu... 2 minutos a mais na minha trajetória. Vocês vão ver algumas fotos de como está ficando o terreno, já está sendo preparado. E, de fato, nós queremos desafiar a igreja a participar desta obra financeiramente. Eu já citei isso aqui outra vez, lá atrás, e eu vou citar de novo. Um presbítero saudoso, já falecido, certa vez disse assim, olhe para as colunas dessa igreja, lá na igreja lá na igreja da Bahia. Ele falou, olha para as colunas dessa igreja, para essas paredes. Essa igreja tem 50, 60 anos de construída. Quem sabe quem deu de onde veio o dinheiro desta parede aqui, deste azulejo aqui, desta coluna? Ninguém sabe. É porque
porque a obra não é sua. A obra é do Senhor. Apenas queira ter o privilégio de participar desta obra. O reverendo Sérgio Lima dizia assim nas aulas: olha, a obra do Senhor é como um trem-bala, em alta velocidade. O trem vai passar, você estando dentro dele ou não. Participar da obra do Senhor é um privilégio. Que privilégio estar dentro desse trem-bala, porque ele vai, o reino do Senhor avança, mesmo que o império das trevas queira derrubar, queira fazer, agir de maneira contrária ao avanço do reino. Então, talvez você diga, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho muito dinheiro. Ok, você pode participar com o mínimo que estiver ao seu alcance. Eu lembro de alguns textos bíblicos, e tem um texto que é óbvio que não era ligado à construção, mas era ligado ao auxílio a outros. Mas Paulo fala em uma das suas cartas, que eu não me recordo agora, que ele fala assim que aqueles irmãos quiseram muito participar, mesmo tendo pouco. Eles faziam questão de mandar o seu pouco. Certamente vai ser uma alegria para os irmãos poder participar desta construção. Eu vou passar os slides e depois eu vou dar um segundo aviso, tá bom? Passem aí, por favor. Deem uma reparada de como está. Essas 3 primeiras imagens é só para dar um pouquinho de nostalgia. Pode aumentar o som se quiser um pouquinho. Essa aqui era aí, ó. Essa porta aí do lado antes. Aí a localização, que nós já colocamos no grupo da igreja, e aí tem um passo a passo. Pode ir passando. Isso. Aí é o telhado. Aí está fazendo a terraplanagem, né? Estava fazendo essa terraplanagem do terreno. Essa área aí onde vai ficar o templo, volta isso, ó, essa área aí demarcada no centro do terreno. Ok, é só para dar um gostinho. Não está sem portão, porque está refazendo, já está fazendo já a parte da frente. É só chegar lá, está aberto. Está fazendo a muretinha agora. Mas, além disso, nós temos uma outra questão que nós vamos só confirmar direitinho aos irmãos. Então, fiquem atentos aos grupos de WhatsApp da igreja, porque a nossa previsão é que, neste próximo sábado, nós vamos fazer um momento solene de culto ao Senhor, lá no terreno, para lançamento da pedra fundamental, certo? O que é pedra fundamental? É um momento em que a igreja se reúne no local em que vai construir o templo. A gente faz um local fechado, cavado mesmo, certo? Contendo o hall de membros atual da igreja, contendo uma Bíblia, contendo os símbolos de fé e vários outros documentos da igreja.
que é guardado. Para que guardado ali? Isso é uma prática já antiga das igrejas de preservação da história e da escritura, certo? Em casos de guerras, em casos de catástrofes e coisas assim, é uma prática de preservar a história da igreja e preservar a escritura, a própria palavra do Senhor, certo? Então, nós vamos só confirmar direitinho questões de horários e detalhes, mas, a princípio, próximo sábado é a data que a gente está programando para fazer, mas a gente vai dar o aviso direitinho no grupo da igreja, tá bom? Não é um momento demorado, é um momento breve, então não vai tomar uma manhã inteira, a não ser que você queira ficar lá vislumbrando o terreno sem nenhum problema, tá bom? Então, guarde essa agenda no próximo, pré-agende, e aí a gente vai confirmar para os irmãos se será no próximo sábado ou uma data mais próxima, tá bom? Então, nós vamos fazer isso. E se você, agora voltando para a questão das ofertas, a igreja está comemorando este ano, fechou este ano, 21 anos de organização do trabalho, não foi isso? Do trabalho em si, 21 anos. Então, nós vamos fazer aquela questão dos centavos na conta da igreja, 21 centavos. Por que é importante você colocar isso? Para facilitar o trabalho do tesoureiro, certo? Na hora de identificar a oferta que é específica para a construção. E quando ela é oferta destinada, então, ela, de fato, não pode ser usada para nenhuma outra coisa a não ser para a construção. Nem mesmo incide nela o dízimo ao Supremo Concílio, porque ela é uma oferta destinada para alguma coisa. Então, 100% do valor dela vai para a construção. Então, você faz a oferta na conta da igreja e põe lá o valor, 21 centavos. Ore ao Senhor, coloque-se diante do Senhor. É óbvio que cada um contribui conforme tem disponibilidade. Certo, ok. É boa lembrança. Samara lembrando aqui do exemplo. Como esses 21 centavos. Assim, eu posso doar, eu realmente não posso, eu só posso doar R$10. Você põe R$10,21 para que o tesoureiro identifique. Eu posso doar 100, posso doar 1.000, posso doar 50, 500. Você põe 21 centavos para que o tesoureiro identifique que essa oferta é para isso. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Adolescentes ainda não? As crianças podem vir até aqui. Aviso aos adolescentes. O professor Jonobi vai dar aula para vocês. Aviso aos jovens. Vocês têm duas opções. Ficar aqui, ouvindo um estudo sobre Êxodo, ou ficar na classe de catecúmenos, ouvindo uma história, uma aula sobre a história da IPB, tá bom? Vocês ou ficam aqui na aula sobre Êxodo, um panorama sobre Êxodo que o pastor está dando, ou a história da IPB na classe de catecúmenos. Quero chamar o Rian, possa vir até aqui. Posso estar orando pelas crianças, pelos professores. Crianças, nós vamos orar agora com o nosso irmão Rian, tá bom? Feche os olhinhos, feche os olhinhos. Oremos, irmãos. Soberano Deus, bendito Pai, bendito da honra, toda a glória, Senhor, nós te rendemos graças por mais uma oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui na tua casa, orando, Senhor, aprendendo mais da tua santa palavra, e aqui, Senhor, tendo um ajuntamento solene com os irmãos, meu Deus, para poder cultuar a Ti. Neste momento, eu te peço pelas nossas crianças, meu Deus, que o Senhor possa cuidar do coração de cada uma delas, e que, no momento oportuno, Senhor, cada uma delas possa professar a fé em Ti, meu Deus, se for da Tua vontade. Nós te pedimos por um dia abençoado, o Teu dia, Senhor, dia do Senhor, que nós possamos estar aqui aprendendo com os professores e aqueles servos, Senhor, que estão aqui para orientar, Senhor, a Tua igreja. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Vamos ter 5 minutos de intervalo, aí depois cada um vai para as suas salas.
Mais 2 minutinhos a gente já começa, viu? Vamos iniciar, irmãos? Vamos abrir a escritura em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Êxodo 12, 12. Nós vamos ler juntos este texto da palavra do Senhor. Êxodo 12, versículo 12, todos. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Esta manhã nós pedimos que o Senhor nos dê mais prazer pela tua lei, mais vontade de estudá-la. Ó Deus, e que neste panorama, Pai, nós não fiquemos na superficialidade do conhecimento da tua palavra, mas que nós tenhamos o coração ardendo pelas Escrituras. Dá-nos este prazer. Queremos aprender a meditar na tua lei dia e noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou pedir só alguém para me ajudar aqui. Nos slides. Mas enquanto ele prepara aí, nós iniciamos a exposição do livro de Êxodo. E nós começamos falando sobre a questão do nome do livro. Os irmãos lembram de onde vem o nome Êxodo? Como? Da saída. Mas por que deram esse título ao livro? Isso. Isso, o judeu usava as primeiras expressões do livro. Aí, quando traduziram para a língua grega, na Septuaginta, eles pegaram lá a expressão de Êxodo, capítulo 19, versículo 1, quando fala da saída. E, em grego, saída é êxodo, êxodos, na verdade, né? E aí, intitularam o livro de Êxodo, que fala da saída do povo do Egito. Nós falamos também das questões de autoria, falamos da questão de Moisés ser o autor, e isso, na verdade, aponta a questão da unidade do Pentateuco. Falamos dos aspectos de que Êxodo começa no fim de Gênesis. Gênesis encerra, parece redundância, né? Mas
ele, de fato, é ligado, como se fosse um livro só. Enquanto Gênesis termina falando dos filhos de Jacó, da morte de José e detalhes assim, Êxodo começa falando também dos mesmos aspectos, como que dando uma continuidade desse livro, né, do livro de Gênesis. E aí já mostra uma questão de unidade da autoria. O autor que fez Gênesis é o autor que fez Êxodo, certo? Falamos também que no próprio livro há indícios da autoria mosaica de Moisés, da autoria de Moisés. No próprio livro, aí citamos alguns textos, Deus mesmo mandando Moisés escrever e registrar aquela história. Falamos de Moisés registrando as palavras do Senhor, Êxodo 24, e falando que Deus mandou Moisés registrar as palavras da aliança em livro, e aí é o que está ocorrendo ali em Êxodo 34. Nós também falamos das questões de contexto, local, onde é que o povo estava quando Moisés escreve o Êxodo? No deserto. Moisés e o povo estavam no deserto. Isso vai ajudar também você a perceber questões de leis e detalhes dados por Deus ao povo que se aplicava ao deserto, certo? Também falamos das questões de data. A gente gastou um tempinho falando das questões de data. E mostramos o aspecto de que há quantas datas... quantas possibilidades de data para o Êxodo são mais estudadas? Quantas são? 2. Quais são elas, aproximadas? Como? 1.400, 1.400 alguma coisa, uma, né? E a outra? 1.200 e pouco, mais ou menos essas duas datas que são as mais estudadas. E quais são os argumentos? É difícil falar quais são os argumentos, tem muitos argumentos, mas alguns principais que eu mencionei. Vocês lembram? Uma promessa dada por Deus a Abraão de que o povo ficaria quanto tempo? 400 anos no Egito, certo? E aí você pega aquela data, olha, Abraão, 2000 antes de Cristo. Abraão morreu com 175 anos. Então, 1.800 e alguma coisa, menos 400, mais ou menos 1.400. De fato, é aproximado aí nos anos 1.400 anos de Cristo. Também há uma outra data ligada a que rei? Salomão, quando ele constrói o templo, lá no livro dos Reis, fala que foi no ano, acho que 480 após a saída do Êxodo. E aí até mencionei, que interessante, o povo de Deus fazia... a saída do Êxodo foi marcante demais, porque era, de fato, o princípio de uma nação. Então, eles marcaram uma data conforme a saída do Êxodo, certo? Então, nós mostramos essas duas datas. A ênfase nessas duas datas, eu mencionei que se deu por conta... deixa eu voltar aqui a mente aqui agora. 1.400 e 1.200, sim, lembrei. Se deu por conta da citação do tempo em que Moisés estava lá com Jetro, seu sogro, por 40 anos. E aí foi dito para ele, olha, aqueles que procuravam tirar-te a vida já não estão mais vivos. Opa, o faraó morreu. E aí, esse foi o start para pensar assim, olha, um faraó que reinou por 40 anos, pelo menos, por essa faixa de tempo. Quem foi? Aí você vai naquele período da história e encontra dois. Um na faixa dos anos 1.200 e outro na faixa dos anos 1.400. E é por isso que tenta se encaixar em um dos dois. No de 1.200 é aquela dinastia, não só esta dinastia, não só Ramsés, mas tem outros que agora me fogem à memória, que estão nesse período dos anos 1.200. Mas, para considerar este como sendo o faraó do Êxodo,
você teria que desprezar estas datas, esse tempo aí de 400 anos após Abraão, 480 dali para a construção do templo. Também o tempo do período dos juízes, 300 anos aproximadamente, também ficaria problemático aí se fosse nos anos 1200, certo? Então, basicamente, a gente varreu direitinho esses aspectos. A gente está agora no aspecto da história, lá em Êxodo. Pode passar um bocadinho. Aí tem Gênesis, aí para você passar o que a gente já viu. E aí, na questão da história, apesar do livro de Êxodo ser um livro que tem muitos milagres, vocês vão perceber uma coisa interessante. Êxodo é um livro que fala demais sobre milagre. E, apesar de ser muitos milagres, ele está longe de ser um livro de ficção. Êxodo é um livro histórico, mas ele está enquadrado em que gênero literário? Falei lá no início, quando eu falei a introdução do Pentateuco. Lei. Ele é tratado como lei. Gênesis é tratado como o quê? Como lei. Certo? Esse é o grande gênero do Pentateuco. Ele é tratado como lei. Mas ele não é um livro de constituição em que você chega... Ou nem constituição, nem nada assim que você... Lei 1, lei 2, lei 3, lei 4. Não é assim. Ele tem aspectos de memorização. Então, a distribuição dos gêneros dentro do livro dos 5 livros do Pentateuco é dinâmica. Ele tem listas, tem genealogias, tem leis, tem histórias, tem poesias, e ele vai varrendo assim para que o povo aprendesse a memorizar a lei. Certo? Um detalhe, o pessoal do direito sabe que é assim. Você não estuda a lei apenas decorando a lei. Você faz na faculdade uma coisinha chamada estudo de quê? De caso. Para que você faz estudo de caso? Para você entender a aplicação da lei, para você vislumbrar ela funcionando e memorizar também. Ajuda a memorizar. É um método natural. E é assim também no Pentateuco. Certo? Então, eu trago aqui para vocês... eu separei pelo menos 31 sinais miraculosos no livro de Êxodo. 31. Pode ir passando aí. Opa, não foi, não? Foi que houve. Deixa eu ver aqui onde é que está aí. Não, voltando, as histórias principais, não. Pode voltar um pouquinho. Ah, ok, pode voltar. Autoria, pode, isso. É aí, isso. Estamos na data, isso, pronto. Obrigado. Olha aí, Êxodo 3 fala da sarça ardente. Êxodo 4, a vara se transforma em serpente. Êxodo 4 ainda, a mão leprosa. Êxodo 7, a serpente devora os bordões dos magos. Eu não coloquei a repetição da vara se tornando serpente de um dos filhos de Israel, nem diante de Faraó, certo? As 10 pragas são 10 aí, né? Eu não especifiquei cada uma, porque mais à frente eu especifico. A coluna de nuvem e coluna de fogo. Isso aqui é muito importante. Eu vou dar só um pause rapidamente aqui. Por exemplo, o que na Escritura uma coluna de fogo em cima de um tabernáculo te lembra? Você consegue lembrar de alguma coisa? Não, né? Difícil mesmo. Olha, a coluna de fogo em cima do tabernáculo. Primeiro, ela estava guiando o povo. Depois, quando Deus institui o tabernáculo, e em Êxodo vai ter toda a especificação do tabernáculo, quando o tabernáculo é montado, a coluna de fogo passa a habitar em cima do tabernáculo. De dia, de nuvem, em cima do tabernáculo, era o local. Quando ela se movia, desarma o tabernáculo, cada um desarma a sua tenda e vamos atrás dela. E ela vai. Então, onde ela parava, o tabernáculo era montado embaixo.
Lembra do Pentecostes? O que é que acontece em cima da cabeça das pessoas? Línguas de quê? De fogo. A habitação de Deus onde? Nos crentes. A habitação de Deus agora não mais em uma tenda específica que era cheia da glória do Senhor, mas nos crentes, nas pessoas. Não em uma só. Você sozinho não é igreja, viu? Eu sou em casa. Não, mas eu sou crente. Não esqueça. Povo reunido, e aí, vocês são a habitação. Vós sois o templo do Espírito Santo. Certo? Continuando. O Mar Vermelho abre. Água amarga se tornam doces. Deus manda o maná. Deus manda codornizes. Água da rocha. Vitória sobre Amaleque. Pode ir passando vários que eu vou lendo. O Sinai fumegando e tremendo. A visão dos anciãos na gloriosa refeição. Eles têm a visão da glória do Senhor. A visão da glória de Deus no monte, o povo olhando para o monte. As tábuas escritas pelo dedo de Deus. A visão da glória de Deus na tenda. A visão da glória de Deus na fenda. Novas tábuas escritas pelo dedo de Deus. A visão da glória de Deus na face de Moisés. Deus dá habilidades a Bezalel e a Oliabe. A glória do Senhor enche o tabernáculo. Percebe alguma coisa no final dessa segunda parte aí? Qual é a ênfase que está aí? Pode falar alto. A glória de Deus. Certo? Então você vai perceber no livro de Êxodo um livro cheio de milagres. Pense como o Êxodo fala. Eu já estou fazendo spoiler do final do nosso estudo. Como o Êxodo fala de Cristo? Moisés no monte sendo vou chamar assim, sendo o legislador, aquele que dá a lei ao povo. Moisés sendo usado por Deus para muitos milagres. E aí agora você vê Cristo. Sermão, onde é o sermão de Cristo? Onde é? Onde é? Onde é que Cristo dá um grande sermão? No monte. Falando da lei novamente. Apontando para a vontade de Deus. Destrinchando e aprofundando o sentido da lei. E Cristo também efetuando milagres. Os milagres apontavam sempre para a glória de Deus. Lembra que daquele paralítico? Quem pecou, esse ou aquele? Não, foi para a glória de Deus que aconteceu isso com ele. Mas os milagres atestando para o povo conhecia essas histórias no tempo de Cristo. Então, quando eles começam a ver Cristo, eles começam a vislumbrar o que aconteceu no passado. Olha, nós estamos vivenciando de novo isso aqui, em nosso meio. E aí eles dão ouvidos às palavras de Cristo. Esses eram os propósitos. O novo Moisés é exatamente isso. É tanto que... Não, vou deixar para frente. Eu ia puxar uma coisinha, mas quando eu falar lá na frente sobre as codornizes, o pão, eu vou falar sobre isso. Certo? Pode passar. É panorâmica, nós não vamos nos aprofundar nesses detalhes aí. Pode passar mais um aí? Isso. Aspectos literários. Você vai perceber exatamente esse vai e vem no Pentateuco. Não é só em Gênesis isso, não é só em Êxodo isso. No Pentateuco tem esse vai e vem de genealogias. Aí, por exemplo, você vê em Êxodo 6, genealogia. Você vê, por exemplo, cânticos em Êxodo. Tem 2 cânticos, pelo menos, em Êxodo. Quais são? Vocês lembram? No mesmo episódio tem 2 cânticos. Miriam, se você não soubesse também, né? Já isso. É que a esposa dele é a Miriam, né? Exatamente, o cântico de Miriam. E tem um outro, juntinho do de Miriam, o de Moisés. Então, você tem cânticos, você tem narrativas, obviamente, histórias, né? E você tem leis também.
Então, há esse entrelaçado de leis, narrativas, histórias, cânticos, genealogias e listas também. Listas dos utensílios. O tabernáculo vai ter isso. Vai ter aquilo. Listas. Certo? Pode passar. Só lembrando, eu não estou enfatizando esses aspectos literários porque eu já falei em Gênesis. Isso faz parte do aspecto de que aquela sociedade não sabia ler. Então, a lei precisava ter características de memorização. Então, o próprio texto tinha esses aspectos. Deus faz desta forma para que o povo, ao ouvir... lembre que as exortações não é leia, Israel, a lei do Senhor. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Vai encontrar? Ouve, ó Israel, porque a lei era lida publicamente, o povo parava. Irmãos, você tem o privilégio de ter uma Bíblia no celular, em casa, ter mais Bíblia do que gente numa casa. Mas pense num povo que só tinha o privilégio de ouvir a lei, às vezes, uma vez por semana. No dia do Senhor ia lá. Então, era atenção, eu vou ouvir a lei de Deus. Parava para ouvir, com atenção. Ela não era lida mais de uma vez, não. Leu, e não dava para ler a lei toda de um domingo só. Leu um trecho. Eu tinha que memorizar esse trecho, agora era para os próximos meses, porque essa porção lida eu vou ouvir de novo quando? Não sei. Certo? Então, esses aspectos aí. Esboço do livro de Êxodo. Eu trago o esboço de um livro Introdução ao Antigo Testamento, de um autor americano, Harrison, que ele sugere essa seguinte estrutura. Os hebreus em cativeiro e preparação para a libertação. Ele separa o livro em 3 partes. Os hebreus em cativeiro e preparação para a libertação, o êxodo e a jornada até o Monte Sinai, e a terceira parte, legislação dada aos israelitas no Sinai, quando eles chegam no Sinai. É isso aí. A primeira parte é essa aí. A segunda parte, depois de slides prontos, eu vou disponibilizar os slides todos, certo? Para a igreja. E eu estou fazendo um livrozinho também, mas para publicação posterior, tá bom? Mas os slides eu vou disponibilizar assim que a gente terminar os estudos. E a última parte, que são as legislações, tá bom? Nós não vamos esmiuçar, mas pense nessas 3 grandes sessões, eu creio ser uma boa divisão. A preparação para a libertação, o êxodo, a jornada até chegar no Sinai, no Monte Sinai. Lembre que quando Moisés chega até Faraó, ele chega, deixa meu povo ir para quê? Prestar-me culto no deserto. E vocês lembram, isso aqui é uma coisa muito importante, vocês lembram quando Deus manda Moisés libertar o povo, e Moisés fala assim, Senhor, eu não sei falar, e fica assim naquele vai e vem, não quero, manda outro. Que sinal, Senhor, me dá que o Senhor está me enviando? Qual é o sinal, vocês lembram? O sinal é este, vocês vêm me adorar aqui nesse monte. Interessante. O sinal de que foi Deus vocês vão me prestar culto aqui, ó. E aí a terceira sessão do livro é o povo perante o Sinai recebendo os termos da aliança, a lei de Deus, certo? Para você memorizar a partir do 20. Capítulo 20 começa os 10 mandamentos e ali você vai chegar a uma série de leis dadas ao povo, certo? Agora vem as histórias principais. Mais uma vez, histórias principais não são que as outras não são principais. São as que nós selecionamos para dar alguma pincelada para os irmãos, certo? A primeira delas é o nascimento de Moisés. Vocês devem se lembrar que houve uma promessa de Deus em esmagar a serpente. Onde é que está ela? Gênesis quanto? 3,15. Pronto, alunos bons, aplicados. Gênesis 3,15. A promessa é, vai vir um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí, nós mencionamos também,
na Escritura, falou de mulher grávida, falou de dores de parto, falou de mulher estéril, dificuldade de nascimento, de uma criança que vai vir, ó, abra o olho, atenção. Vem alguma história ligada direta a Cristo aí, forte. Mas as outras histórias não são ligadas diretas a Cristo? São. Mas quando fala de nascimento de bebê, até o diabo bota o olho. Por que isso? Observe quantas lutas ligadas a criança e bebês nas Escrituras. O quanto Satanás vai em cheio no seu ataque a momentos assim. Aí você vai ver começar em Êxodo a história do nascimento de Moisés. Um grande tirano querendo devorar crianças, abra o olho. Foi assim com Moisés. Aí você vai varrendo a Escritura, você vai ver até andando problemas de nascimento até chegar em Cristo. Foi assim. É só a repetição do como o inimigo atenta contra isso, né? O nascimento de Moisés, ele traz alguns aspectos interessantes. Eu estava conversando outro dia com alguém aqui na igreja, não me recordo mesmo quem foi, e falando assim, rapaz, que ideia sensacional de Miriam. Pare para pensar nisso. Como Deus usa pessoas assim. É impressionante como, lendo o relato, se você lê pela primeira vez, se você fosse um leitor pela primeira vez e não conhecesse a história, você ia perceber o drama. Olha, botou no rio e agora? A filha do faraó achou. É um drama para uma família, né? Perderam o filho. Aí você pega lá e faz assim. Percebe a providência de Deus em todos os aspectos para cumprir a sua história. Deus, por graça, vai lá e faz. Ele vai ser criado no meio do meu povo. Ele vai ser libertador. E aí é o próximo aí. Olha que impressionante. Moisés mata um egípcio. Vocês sabem por que Moisés matou o egípcio? Por que foi? Não. Parece, né? Dica. Hermenêutica básica. A Escritura se explica com a Escritura. Tem outro texto bíblico que fala o porquê. Alguém sabe qual é outro texto bíblico? Então, abram em Atos dos Apóstolos. Capítulo 7, a defesa de Estevão. Versículo 24 e 25. Atos 7, 24 e 25. Não foi só porque tinha um egípcio lá batendo no judeu. Olha que interessante esse texto, viu? Alguém pode ler? Atos 7, 24 e 25. Olha só, Moisés estava mostrando aos judeus, Deus quer salvar, libertar vocês por meio de mim. Moisés já tinha um lampejo de que Deus o usaria na libertação. Só que ele achava que ia ser, a força do braço dele. Achava que ia ser do jeito dele. Aí Deus falou, não, vai envelhecer um pouquinho mais, quando você estiver sem forças. Aí mostra como Deus trabalha na fraqueza, né? Para mostrar que não é na força do braço do homem, é a força do braço de Deus. É impressionante isso. Ao ver Moisés matando o egípcio, não foi só uma briga, vou defender um amigo meu, porque meu povo, não. Deus vai libertar esse povo.
Ok? Próxima é só para dar o gostinho, né, de mel. Sarça ardente. Nós normalmente... Vou perguntar. Defina aí em uma palavra o que você vê neste texto quando você lê. Uma palavra. Pode falar, um de cada vez aí. Poder. Que mais? Glória. Santidade. Presença de Deus. Ninguém vai falar essa palavra, eu acho que não. A mesma dica, viu, que eu dei para o anterior. A escritura com a escritura. Tem uma palavrinha aí que se você não leu atentamente esse outro texto, está nos evangelhos. Se você não leu atentamente, porque assim, uma coisa é você ler a escritura, mesmo que leia com cuidado. Mas quando ela cita assim, porque está escrito, aí você, onde é que está escrito? Aí você lê, porque está escrito, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas, Marcos 12, 26. Quanto... Não, vou falar essa parte não. Não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça? Como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Lendo esse versículo, alguém abriu a Bíblia aí? Em uma palavra, eu não li a parte, olha a dica. Ressurreição. Irmãos, a sarça, a revelação de Deus a Moisés, no momento da sarça, já falava da ressurreição. Olha o que o texto diz. É Jesus quem fala isso, né? Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram? Eu sou Deus de Abraão. Deus não é Deus de morto, não. Ele está falando de gente viva. Ele estava falando da ressurreição a Moisés na sarça. Detalhes que a gente lê o livro de Êxodo e vai embora, e não vai percebendo. Então, atente-se, porque o Evangelho todo está comprimido em toda a Escritura, e no livro de Êxodo não é diferente. Vamos para o próximo. Moisés e Arão versus Faraó e os magos. Irmãos, a gente se aproxima desses textos, e eu me recordo do Van Groningen. Van Groningen é um teólogo bíblico do Antigo Testamento, e que ele dá início a um termo chamado assim, reino parasita. O reino das trevas é um reino parasita. Vocês devem ter acompanhado aí as Olimpíadas e a questão lá do quadro da ceia e a aberração que fizeram. É óbvio que o próprio quadro da ceia é um equívoco, porque a Escritura fala sobre a tentativa de representar o próprio Deus ou quaisquer pessoas da Trindade. Mas o que fazem é, de fato, uma aberração, porque eles não estão zombando de um quadro. Eles não estão zombando do pintor, nem estão zombando de um quadro. Eles estão zombando da ceia mesmo em si. O feminismo fez isso já. Eu esqueci qual é o nome da obra, mas tem uma obra que é um triângulo com 13 mulheres de cada lado, representando Cristo e os 12, a mulher a mulher e 12, mulher e 12, mulher e 12, mostrando assim, que negócio de homens à frente é mulheres à frente. Então, o mundo caído faz isso. E aí eu vi uma frase ontem de um colega que citou acho que o autor do Senhor dos Anéis, falando assim, olha, o império das trevas, ele
não cria nada, ele só distorce o que é bom. É essa mesma ideia que o Van Groningen trata quando ele fala de reino parasita. Um reino parasita não cria, ele imita, deturpa, destrói. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não cria nada. Então, é isso que Faraó e seus magos fazem. Eles imitam, deturpam, tentam fazer alguma coisa, tentam viver de maneira contrária, corroer os filhos de Deus, explorar e destruir o povo de Deus. Isso é o resumo do que acontece. E essa batalha aí não é uma batalha de Moisés contra o faraó. Esse faraó era irmão de Moisés, irmão de criação de Moisés? Não sei. Talvez sim, talvez não. Não era uma simples batalha como alguns filmes tentam colocar. O que estava por detrás disso era o reino parasita querendo corroer, querendo afrontar o reino de Deus. E esse tipo de batalha você vai encontrar na Escritura. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Elias e os profetas de Baal. Mesma coisa. Você vai encontrar também, sabe quem? Saul e Davi. Reino parasita contra o reino de Deus. Perseguição. Senaqueribe contra Ezequias, zombando e afrontando. Esse Deus de vocês, quem é o Deus de vocês que vai livrar vocês das minhas mãos? Pilatos e Cristo. E assim por diante. Você vai ver, até a volta do Senhor vai ser assim. O anticristo vai ser assim. Aliás, o que você vê hoje nas Olimpíadas é isso. O império das trevas tentando proeminência, tentando atacar tudo que se chama Cristo. E vai ser assim até a volta do Senhor. Quer uma notícia? Vai piorar. Vai piorar. Próximo, as 10 pragas. As 10 pragas, o que você vai encontrar em muitos estudiosos é uma tentativa de refazer a história, né? Será que a pestilência nos homens e nos animais veio por causa da praga anterior, porque aí aconteceu das bactérias, não sei o quê? Você vai ver que o que mais você vai ver é isso aí. Tentativas de explicar humanamente o que foi sobrenatural. Não há explicação mesmo para as pragas. Por que não há explicação para as pragas? Da mesma forma que não há explicação para o mar se abrindo, para o milagre do mar se abrindo. O texto bíblico fala do mar se abrindo de um vento oriental. Eles conheciam vento? Conheciam. Vento tem vento. Todo lugar tem vento. Mas um vento que faz o que fez, eles não conheciam. Da mesma forma são as pragas. Eles já conheciam uma infestação de rãs? Sim, já conheciam a infestação de rãs. Épocas de cheia do Nilo, baixa do Nilo, Nilo médio, e as rãs proliferam, crescem, então saem. Eles conheciam. Mas daquele jeito eles não conheciam. Eles não conheciam pragas que não atingiam os hebreus. Como é assim? A praga vai para todo lado e chega naquela terra, ela para. Os animais não entram. Ou os gafanhotos não vão para lá. Eles não conheciam. Eles não conheciam na intensidade. Também não. Dito isso, quando você estudar as pragas, o básico que você deve lembrar está em Êxodo 12, 12. O que é que está lá? Nós lemos no início. Eu vou ferir a terra do Egito, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Deus mesmo falando isso. Então, as tentativas de descobrir quais eram os deuses não são mera especulação, no sentido de que o texto não diz nada sobre. O texto diz, Deus falou que ia executar juízo sobre os deuses. Então, tem, de fato,
o respaldo bíblico para o que estava acontecendo. O Êxodo 12, ele está falando da última praga em si, mostrando, olha, eles vão ver o que vai acontecer. Então, há tentativas de se associar quais eram os deuses. Então, o que é que a gente tem hoje? Estudiosos buscam no passado para dizer quais eram os deuses que eles cultuavam, que se relacionam ao que aconteceu. Então, lembrem-se que são tentativas de associação, porque o próprio Deus não disse, praga um, Deus tal. A Escritura não disse. Né? Mas nós temos, quando temos água em sangue, há pelo menos 3 deuses candidatos. Chama Cnum, que era o deus guardião do Nilo, Hapi, que era o deus Nilo da inundação, das cheias, e Osíris, o Nilo era o sangue desse deus. Então, nós temos essas tentativas aí de associação. Na segunda praga de rãs, havia uma deusa da fertilidade e da ressurreição que tinha formato de rã. O nome dela era Requite. As pragas de piolhos e moscas, pelo menos de 2 fontes que eu pesquisei, eles não tentam associar algum deus específico ligados a piolhos e moscas. Às vezes, algumas pessoas põem assim, talvez Osíris, porque era o doador da vida, e a vida estava sendo atacada, coisas assim, mas não tem um deus específico, pelo menos nesses 2 autores, que eu pesquisei. A morte dos animais. Há um deus com forma de vaca, chama Ator. Apis, que é um touro do deus Ptah. Mnevis, que era um touro sagrado. São associações possíveis. Sobre a praga das feridas, Imhotep, que era o deus da medicina naquele período. Chuva de pedras. Aliás, Imhotep, o deus da medicina, há uma dúvida se, de fato, naquela época já se cultuava esse deus, mas ainda se lança como uma possibilidade, certo? Chuva de pedras, 3 deuses também. Nut era a deusa do céu. Ísis, a deusa da vida. E Sete, o protetor da colheita. Da mesma forma, para gafanhotos, esses 2, Ísis e Sete, são colocados como possíveis. Das trevas, tem Ra, Atem, Atum, Horus. São deuses relacionados ao sol. Por isso que, na verdade, a noite para o egípcio era o terror mesmo, porque eles não estavam protegidos. Havia também uma crença de que, quando o sol ia se pôr, eu acho que era Ra, que havia uma briga para que ele, toda noite, uma batalha para que ele nascesse no outro dia. E, quando havia escuridão, era sinal de perda de batalha, e era falta de proteção, maldição no Egito. E morte dos primogênitos, é interessante que Deus toca no centro do pensamento egípcio, que é ligado ao faraó. A divindade de Faraó era Osíris, que na mitologia grega era um faraó antigo que ressurgiu dos mortos, alguma coisa assim. E eles tinham, na figura do faraó e no do seu sucessor, esta questão deles serem cultuados e por conta da própria figura do faraó. E Deus envergonha os deuses egípcios e faz o que nós conhecemos na libertação, certo? Sobre as pragas, o que é que nós temos também de observar? Como Deus há de executar juízo sobre aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Isso não é uma mera imprecação. Vocês acham que aqueles que estão zombando de Cristo nessas Olimpíadas vão ficar impunes? Não vão.
Ah, está desejando mal. Não, não é desejar mal, não. Com Deus não se brinca. Deus não vai deixar... Deus não joga pecado para debaixo do tapete. Das duas, uma. Ou eles se refugiam na cruz de Cristo e se arrependem, ou eles vão receber, de fato, o juízo da parte de Deus. Só existem esses dois povos na história. Aqueles que se refugiam em Cristo e aqueles que recebem o juízo do Senhor Jesus Cristo. Foi assim que aconteceu nas pragas. Mas, provisão, agora vem a questão que eu falei, né, da provisão. Pode passar o próximo. Águas brotando da rocha, águas amargas sendo tornadas em doces. Há diversos detalhes, assim, Deus alimentando o seu povo. Né? Mas nesse ponto aí, está em Êxodo 16 e 17, Deus dá o maná, Deus dá codornas e Deus dá água ao povo. Quando você olha para esses três textos, o que é que... A dica... O que é que no Novo Testamento, nos Evangelhos, isso te lembra? Pode falar alto. Multiplicação dos pães. Que mais? Jesus diz que Ele é o pão da vida. Transformação da água em vinho. Que mais? Mais uns dois aí. A ceia, o partir do pão. O quê? Jesus é a água da vida, da mulher samaritana. É tudo isso de fato. Mas tem um episódio ligado ao que vocês falaram mesmo. Não tem nada desconexo, não. Lá no Evangelho de João, tem um episódio que na ceia eu repito várias vezes. Os fariseus, os judeus, estavam ali criticando Jesus. E ele fala assim, você multiplicou pães? Moisés nos deu pão do céu. Esse aí, só pão aí. E aí Cristo fala assim, olha, os vossos pais comeram o pão que Moisés deu e morreram. Eu sou o pão da vida. Quem comer... Aí ele fala, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem vida. Porque o meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo que desce dos céus. Cristo está se referindo a isso aí. Tem um texto bíblico que me chegou aqui à mente. Todos eles beberam da mesma fonte. Alguém procura esse texto, por favor? Todos esses beberam da mesma fonte, tal, e a fonte era Cristo. Eu acho que é Paulo que cita esse texto. Eu não me recordo se é Romanos, Coríntios. Mas mostrando, eles estavam sendo alimentados pelo próprio Cristo. Era o privilégio de ter o vislumbre material de realidades espirituais. Eles estavam vivendo a redenção, encenando a redenção eterna, sendo alimentados daquilo que simbolizava o que Cristo faria por toda a eternidade com o seu povo. Isso. Pronto. Então é Romanos, então. É 1 Coríntios? Pronto. 1 Coríntios 10, 4. É verdade, é Coríntios. Ora, irmãos, vou ler a parte do 1. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Perceba que Êxodo fala sobre Cristo. Próximo.
os 10 mandamentos. O que mais me impressiona nos 10 mandamentos, sabe o que é? Quem é que pronuncia os 10 mandamentos para o povo? Quem é? Samara não vale, né? É Deus quem fala e o povo ouve. Já notaram isso no texto? Não é Moisés que fala lá. Não terás outros deuses diante do Senhor. Não. Volta lá, abre Êxodo 20 e leia de novo esse texto. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor. E Deus falando, né? Aí vai para o final agora, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás. Quando acaba, versículo 18, como é que ele continua aí? Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, Moisés, e te ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Nós não, já ouvimos já, a gente não quer mais isso não. Deus majestosamente fala ao povo e o povo, não, agora deixa Moisés mesmo falar. É isso que acontece. O povo presenciou um monte tremendo e Deus falando com o povo. Outro aspecto, eu creio que a maioria aqui já ouviu isso. Os 10 mandamentos são divididos em quantas partes? 2. Quais são as 2? Amarás o Senhor teu Deus. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Como é que isso... Quantos mandamentos tem essa primeira parte? Era para todo mundo saber de qual. Quantos são? Então, o seu pessoal está com medo de falar. Mas quantos são? 4. Guarde isso na mente. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não faça imagens de escultura. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E lembra-te do dia do Senhor para o santificar e guardar. Certo? 4 mandamentos. Tem um mandamento esquecido na primeira parte. Qual é? Lembra-te do dia do Senhor. É um trocadilho que eu estou fazendo com vocês mesmo. Deus manda o povo, não esqueça não. Dia do Senhor. Esse mandamento acabou? Existe ainda esse mandamento? Existe ainda, viu? Mas não é hoje estudo sobre ele, não. E a outra parte da tábua, quais são? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As crianças, na época da Reforma, sabiam não só os 10 mandamentos, sabiam 107 perguntas do breve catecismo. É uma vergonha para nós hoje que não sabemos nem os 10 mandamentos. Tarefinha de casa, aprenda os 10 mandamentos. Certo? Então, os 6 últimos mandamentos. Honra teu pai, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Certo? São as 2 tábuas. O que essas tábuas apontam? Apontam para um resumo da lei. Porque o próprio livro de Êxodo e os demais livros do Pentateuco vão esmiuçar cada um desses mandamentos. Vão repetir e vão esmiuçar. Vai falar, aquele que roubar assim, 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 vai acontecer isso. Vai mostrar a aplicação da lei. Vai dar mais motivos. Por exemplo, em Deuteronômio 5 vai dizer assim, lembra-te do Senhor para o santificar, 6 dias trabalharás, farás a tua obra, mas o 7º dia será o sábado do Senhor teu Deus. Tal. Por quê? Aí ele diz, porque
em Êxodo fala assim, porque em 6 dias Deus criou e no 7º descansou. Em Deuteronômio não fala que é por isso, fala porque vocês fostes escravos na terra do Egito e o Senhor vos libertou. Certo? Só mostrando que a lei ela é repetida e às vezes ela mais à frente, por questão de memorização, ela traz outro aspecto, mais outro aspecto, mais outro aspecto, e assim por diante. Outra história importante, o texto que fala da aliança de Deus com o povo no Sinai, Êxodo 24 fala sobre isso. É um texto que eu cito na ceia, porque quando pensar em Êxodo 24, leia em casa com calma, lembre da ceia do Senhor. É um texto que de fato, diretamente fala da ceia. Como é que ele fala da ceia? Eu vou dar só as pinceladas para você ler, e quando você ler, você encontrar isso no texto. Lá fala do sangue da aliança sendo derramado e aspergido sobre o povo. Do cordeiro imolado e o sangue aspergido sobre o povo. E quando a Escritura fala a respeito da ceia, Jesus fala, este é o sangue da nova aliança, citando Êxodo 24. Porque Êxodo 24 fala do sangue da aliança e fala de Deus ceando com o seu povo, com os anciãos. Êxodo 24 fala que eles subiram até o monte e comeram e beberam com o Senhor. E aí Cristo se assenta, come e bebe com o seu povo, dizendo, aqui está o sangue da nova aliança, que é no meu sangue, eu sou o Cordeiro, eu limpo pecados, eu sou o Senhor com quem vocês estão ceando. Certo? Êxodo 24, Santa Ceia. Pode passar o próximo? O tabernáculo. O tabernáculo era glorioso visualmente. Para nossos padrões de construção, o que era o tabernáculo? Aliás, não só isso. Para Davi, o que era o tabernáculo? Olha, eu habito em palácios e o Senhor está numa tenda. Como é que isso apontava para a glória do Senhor? É porque eles, de fato, tinham a glória do Senhor no tabernáculo. Como é que eles tinham visualmente? Aí é uma pergunta agora. Pronto. Os detalhes do tabernáculo apontavam para Cristo. Mas, visualmente, como é que eles viam a glória do Senhor no tabernáculo? Opa! Coluna de fogo em cima. Meus irmãos, eles estavam aqui olhando e vendo uma coluna de fogo ali. Deus habita aqui. Que mais? Tem uma mais importante do que esta. A arca, mas eles não podiam ver. Uma coisa que todos viam. Uma dica aconteceu no templo. A nuvem desce e a casa se enche de fumaça. Por que isso? Porque, guardem isso, viu? Nuvem é símbolo didático, nuvem e fumaça é símbolo didático da glória do Senhor. Por que é que Jesus é elevado entre as nuvens? Tabernáculo. Ele é o tabernáculo de Deus. Lembra João 1,14? Tabernaculou entre nós. E aí ele sobe e as nuvens o fecham. É didático, mostrando para o seu povo. Ele não precisava de nuvens para subir aos céus. Mas os discípulos ali vislumbrando, ele subindo, eles viram a glória do Senhor ali. É por isso que você olha para o tabernáculo, você tem que olhar para Cristo. E descerá do mesmo modo, com nuvem. Por que nuvem? Não pode ser no céu aberto? Podia ser no céu aberto. E por que nuvem? Porque é o modo que Deus escolheu didaticamente de mostrar a sua glória. Certo?
Além disso, tem um aspecto muito importante que eu vou encerrar nele. É o aspecto do culto. O que é que o tabernáculo ensina sobre o culto? Quero que agora vocês falem aí. Como? Continuidade. Isso, o Senhor será queimado o tempo todo. O que mais? Ajuntamento, congregar. O que mais? Falem mais alto, porque reverência, santificação, pureza. Prescrição. Já pensaram nisso? Tem um texto lá em Deuteronômio, eu acho que é Deuteronômio 18, que ele fala assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daqueles povos. Tem outro texto, que eu não me recordo onde é, que ele fala que você não imiteis esses povos nas adorações, no modo como eles adoram seus falsos deuses. Não faça do mesmo modo que eles. Não é conforme a sua criatividade, não é invenção do homem, nem é imitação de outros povos. O tabernáculo, o modo de culto foi todo prescrito pelo Senhor. Você cultua a Deus, não é conforme você quer. Ah, que legal! Coreografia, vamos botar no culto. É bonitinho, é lindo, ensina, é didático. Coisa linda, maravilhosa. Deus prescreveu isso para a sua adoração? Não, eu não faço. Rodopios, Deus prescreveu isso? Não. Me diz um texto de alguém rodopiando. Você já viu na Bíblia alguém rodopiando? Talvez só Elias subiu no redemoinho e não era no culto. Davi fingindo-se de louco, talvez, né? Mas não tem. Não, e detalhe, viu? Deixa eu dizer uma coisa. Danças na Bíblia têm relação com danças de roda, de mãos, e não era expressão de adoração solene do povo de Deus. Miriam dançou, não foi no culto. Ela dançou o tamborim lá, alegre, porque Deus lançou no mar o cavalo, seu cavaleiro, a vitória do povo de Deus. Mas não foi assim. Então, estou dando só pequenos exemplos que a nossa adoração é baseada no que Deus prescreve. Deus prescreve a oração do povo de Deus no culto? Prescreve. Deus prescreve cânticos? Prescreve. Deus prescreve pregação? Prescreve. Você tem elementos na Escritura, certo? E o texto do tabernáculo ensina isso. É impressionante quando leia com calma. Mas é só lista. A cor, o tamanho. O tamanho, cor. O que fazer com a sobra? Vai sobrar um pedacinho daquela medida, aquele pedacinho você vai fazer isso, isso e isso. Então, e o texto fala assim, há meio que um refrão, e Moisés fez tudo conforme, e faça tudo conforme vistes no monte. Faça do jeito que eu mandei. Os filhos de Arão foram inventar de fazer fogo estranho, aconteceu o quê? Morreram. Foram consumidos pelo Senhor. Vamos parar por aqui? Vamos orar ao Senhor. Na próxima semana a gente continua e... Não, eu ia falar conclui, eu acho que não conclui ainda. Mas 2 semanas a gente conclui o livro de Êxodo, tá bom? Só uma palavrinha, eu planejei inicialmente dar 1 por domingo, mas depois eu fui vendo, 1 por domingo não dá para falar nada sobre o livro, né? Você vai... E aí eu pensei, vamos falar um pouquinho mais
para dar um pouquinho mais de direção para quando os irmãos estudarem o livro de Êxodo. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos vislumbrar nela a tua vontade, o teu amor sobre o teu povo, a redenção, o nosso Senhor Jesus. Nós podemos perceber palavras de vida. Muito obrigado porque o Senhor nos deu esse privilégio e nós queremos conhecer mais a tua palavra, conhecer mais ao Senhor. Queremos ser encontrados fiéis. Queremos fugir, ó Pai, dos erros que o teu povo no passado tropeçaram, caíram. Nós queremos viver para o teu inteiro agrado e desfrutar do melhor que o Senhor tem preparado para o teu povo, mesmo em um mundo caído. Nos ajuda, Pai. Dá-nos diligência, dá-nos amor. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, só uma questão. Lembre-se de orar, de continuar em oração pelo Julinho, pelo presbítero Gessé, pelos demais irmãos enfermos, Dona Ana, Dona Maria das Neves. Lembre-se de Ingrid, do presbítero Cássio. Eles estavam se preparando para vir à igreja e aí ela sentiu cólicas, né? Nós colocamos no grupo da igreja. Infelizmente, eles perderam o bebê nesta semana e está só aguardando o próprio organismo ter as reações naturais. Caso contrário, ela vai precisar passar também pelo procedimento médico, né? Então, agora pela manhã eles estavam se preparando para vir, ela começou a sentir cólicas, eles ficaram em casa aguardando para ir ou não ao hospital, tá bom? Orem por eles e pelos demais enfermos. Que Deus nos abençoe.